O bom comportamento do setor turístico este ano, com um crescimento quer ao nível das dormidas, quer ao nível dos hóspedes, quer ao nível da receita, demonstram que de facto estamos num setor duplamente importante, porque demonstra uma sustentabilidade robusta e uma função decisiva naquilo que é o nosso crescimento das prestações de serviços e o nosso crescimento das prestações totais. Mas o turismo assenta sempre, neste caso, numa procura cada vez mais sofisticada que precisa de segmentação, de internacionalização. Isso mesmo se repara na BTL, em que se vê o aumento dos compradores internacionais e a forma como eles aderem aos processos, um acréscimo das representações regionais, procurando alargar, digamos, o espectro da oferta turística e uma segmentação de serviços que procura alargar temporalmente a oferta do turismo. O turismo tem que crescer e deve continuar a crescer, mas tem que crescer num sistema e num modelo muito consolidado, dando tempo a outras indústrias terem também o seu momento. O turismo é hoje um setor incontornável na economia portuguesa, com mérito dos seus industriais, trabalhadores e toda a cadeia de valor que o desenvolve. Tendo evidenciado um crescimento constante e sustentado e sendo um porta-estandarte da cultura e eu diria até da identidade do país. Colocou o país na moda e lá o tem mantido, mas aí existem desafios ao seu desenvolvimento que não se deverão subestimar. O seu excessivo peso no PIB, o que também sucede por demérito dos outros setores, a necessidade de fazer um upgrade na oferta e percepção de valor, libertando um pouco do turismo massificado, de pouco valor acrescentado, de renda unitária baixa e de muita curta duração. A valorização de Portugal como destino irá aumentar a sua resiliência nos momentos anticíclicos e aumentará o seu posicionamento na cadeia de valor, e a resolução do problema da classe setorial laboral tem que ser estabilizada, adequadamente formada e bem remunerada. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Hoje saímos do estúdio e estamos na BTL, a maior feira de turismo do país, que prevê este ano a maior edição de sempre. Como não podia deixar de ser, neste episódio olhamos para este setor que em 2024 registrou novos máximos históricos, mas que tem desafios pela frente. António Ramalho, no ano passado o turismo voltou a bater recordes, o número de hóspedes ultrapassou os 31 milhões, as dormidas os 80 milhões, as exportações de viagem e turismo os 27 mil milhões de euros, mas a atual situação política do país pode vir a ter impacto no desempenho do setor ou o turismo é de alguma forma imune a esta instabilidade? Objetivamente, Maria João, antes de mais, recordar que o ano de 2024 para o turismo é um ano particularmente importante, não só pelos motivos do crescimento sustentável que preservou, mas sobretudo porque este crescimento é sobretudo desenvolvido também na preservação das suas cotas de mercado, ou até crescimentos de cotas de mercado em mercados muito robustos e muito consistentes. Nós, de facto, tivemos um crescimento de 4% nas dormidas, tivemos um crescimento de 5,2% nos hóspedes, que é os tais 31,6 milhões, e tivemos também um crescimento, curiosamente, até de 11% nas receitas, o que significa, portanto, até que crescemos mais em receitas do que crescemos quer em dormidas e crescemos mais em hóspedes que em dormidas, o que é tudo bons sinais. Mas, sobretudo, todos estes crescimentos verificaram-se em 5 mercados que dominam totalmente o nosso sistema, com posições, aliás, relativas distintas. O Reino Unido, naturalmente, que é muito maior que todos os outros em dormidas, a Alemanha, a Espanha, os Estados Unidos e a França, que depois têm posicionamentos diferentes em função do número de hóspedes, onde naturalmente a Espanha reduz ligeiramente e teve, aliás, um crescimento muito ténue este ano, e os Estados Unidos, que é aquele que mais cresce, quer em hóspedes, quer em receitas. Mas está a querer fugir à minha pergunta sobre a instabilidade? Não, isto só para lhe dizer que agora estamos na fase de fugir às perguntas, mas nós aqui no podcast temos por princípio jogar todas as peças que existem. Disse só que temos que partir da realidade que foi o ano 2024, foi particularmente significativo porque depois daquela recuperação proveniente do Covid, segundo a crise que tinha afetado o turismo depois da crise financeira, a verdade é que tivemos, digamos assim, a prova que o turismo ainda assim pode continuar a crescer e tem uma importância muito significativa para Portugal, como certamente iremos ver. Quanto disso
é afetado ou não afetado por uma crise. Primeiro, eu julgo que a crise é mais uma. E sendo mais uma, não vamos agora discutir se as razões desta crise são mais originais ou menos originais, parecem-me bastante originais, mas, sobretudo, é uma crise que tem como característica ser mais uma numa sociedade que cada vez economicamente se torna mais independente do Estado. E isso é uma boa notícia, isto é, a nossa economia, a nossa capacidade, digamos assim, de dar resposta em momentos de alguma volatilidade política não corresponde a nenhuma alteração da tendência de crescimento que temos vindo a manter, aliás, acima da média europeia. E por isso eu julgo que esta crise vai ter exatamente as mesmas características das anteriores. Não afeta profundamente aquilo que é o desempenho económico. Porém, afeta sempre o mecanismo de investimento, porque obviamente o grau de decisão e de oportunidade do investimento é sempre afetado por qualquer crise política, isso em qualquer país, em qualquer momento. E juntar uma crise política nacional à volatilidade que já existem nos mercados internacionais devido a estas políticas erráticas que os Estados Unidos têm vindo a introduzir sobre o modelo, é de facto um princípio que vai dificultar naturalmente as decisões de investimento. E o turismo precisa de decisões de investimento, mas sobretudo o setor industrial não turístico precisa de decisões de investimento que aliás substitua a excessiva importância que o turismo tem neste momento, quer nas exportações, quer no equilíbrio e a sustentabilidade das finanças públicas e externas portuguesas. E isso é um problema. E Gonçalo Moura Martins, isso, em sua opinião, o setor tem algum motivo para estar preocupado com esta crise política ou passará imune pelo que está a acontecer? Não creio que... Antes de mais, é um prazer estar aqui nesta feira que eu conhecia mal, vim cá há muitos anos uma vez e fiquei já com uma pequena volta que o nosso Cicerone, que o António nos deu, fiquei já muito, muito impressionado. Mas eu diria o seguinte, eu diria que a crise política nunca é boa para um país, mas não creio que este setor vai ficar afetado por isso e todos os indicadores são em sentido contrário. Não estou a ver que alguém deixe de vir a Portugal por causa da crise política. A crise política hoje em dia, o que preocupa, só uma nota sobre isso, o que preocupa e entristece esta crise política, independentemente de ser ou não inevitável e se as pessoas entenderem que o seu grau de inevitabilidade podia ser menor ou maior, etc., é as razões e o soundbite que cria no exterior. Porque é a terceira crise, as terceiras eleições para que nós vamos e a segunda em que os motivos que nós lemos da imprensa estrangeira é corrupção, fraude, isso é que é terrível. Basta ver as notícias do New York Times, dos jornais americanos e europeus de ontem, e às vezes sem qualquer fundamento, mas é o soundbite que passa e isso é terrível para a imagem e para a reputação do país que estava a fazer um trajeto notável de recuperação. E está de acordo que isto de alguma maneira pode travar dossiês, por exemplo, travará o da TAP, não é? A privatização da TAP, mas também investimentos, como diz o António Ramalho? Eu não sei, vamos ver, nós temos que perceber que a economia portuguesa evoluiu muito nos últimos anos e passou a ter uma independência das decisões políticas e administrativas e elas próprias, as decisões políticas e administrativas, mais as administrativas, que são indispensáveis aos investimentos, também começaram a ser tomadas com base em critérios técnicos e objetivos, não dependendo muitas vezes dos ciclos políticos. Portanto, eu diria que para a maior parte dos investimentos não vejo em que é que esta crise possa ou não afetar. Mas claro, como terá acontecido com o António, nós conhecemos investidores internacionais, empresas que nos telefonam a perguntar, mandam um e-mail, preocupados, etc. Mas a gente depois explica e não vejo qualquer tipo de ansiedade ou eu diria retrocesso em qualquer investimento que eu tenha conhecimento. Mas não é bom. Mas não é bom. Não é bom para a imagem, mas não é por isso que vão deixar de vir tantos turistas. Não é bom. E como dizia António Ramalho, não é por isso que deixarão de vir tantos turistas, quer dizer, o setor está a apontar novos recordes em 2025, em 24 até já antecipou metas para 27. Até onde é que pode crescer este setor? Pois, essa é uma dúvida importante, isto é, aparentemente nós vamos ter uma redução, ainda que ténue, o mês de janeiro foi particularmente bom,
mas uma redução ainda que tenue naquilo que é o número de dormidas e o número de hóspedes. Não por dificuldades de capacidade instalada, a nossa capacidade instalada este ano teve uma taxa de ocupação, enfim, que ainda permite globalmente 52%, portanto é claro que é diferente conforme as famílias. E essa capacidade está a aumentar, como sabemos, até em Lisboa e no Porto de uma forma muito significativa, mas também nos outros locais, e portanto a capacidade, digamos assim, de resposta da infraestrutura base parece, e do ecossistema turístico, parece estar assegurada. E aliás, deixe-me dizer que é uma das coisas que se notou mais na discussão aqui, que se tem verificado na BTL, é que a principal razão que toda a gente atribui para isso é o alinhamento de incentivos que se tem mantido inalterado por parte de todos os responsáveis políticos do turismo, qualquer que seja a sua cor partidária. Ontem, aqui numa reunião, estavam cerca de 6 antigos secretários de Estado de Turismo, todos eles totalmente alinhados a conversar sobre aquilo que são as políticas e as estratégias turísticas para o futuro. E, portanto, achando todos eles que tinham dado continuidade ao trabalho do anterior. E por isso isto é muito saudável e muito positivo e se calhar até uma aprendizagem para esta indústria em relação a outras indústrias. Agora, do ponto de vista, digamos assim, das nossas limitações, nós temos um problema de limitações de acesso, não vamos negar. Está a falar do aeroporto de Lisboa. Estamos a falar do aeroporto de Lisboa porque nós temos uma percentagem de turistas provenientes, sobretudo de dormidas, dormidas e hóspedes provenientes do estrangeiro, e é sempre por via, digamos assim, aeroportuária. Isto é, os cruzeiros não têm uma relevância significativa. Sim, só os espanhóis é que vêm de carro. Os espanhóis são o único mercado, digamos assim, que tem proximidade territorial para fazer isto por estrada. E, portanto, a nossa capacidade de resposta turística vai depender de duas coisas. Primeiro, o mais depressa possível, e já é lento todo o processo de capturarmos mais turistas via aeroportuária, que neste momento estão a ser capturados mais no Porto do que em Lisboa, e portanto o Porto está com taxas de crescimento que de alguma maneira vai compensando, mas não é o suficiente naturalmente. E o segundo aspecto, a capacidade que tivemos também de alargar no território nacional a distribuição turística e a recepção dos turistas significativamente. Porquê? Por uma razão muito simples. Dentro daquilo que são as características e as vantagens competitivas de Portugal em relação ao turismo, a mais importante é um soft skill do welcoming. Isto é, há um soft skill que é os portugueses gostam de receber turistas. E é impressionante os números, mesmo os números das sondagens, ainda agora se discute se há turistas a mais, estrangeiros a mais. Em relação aos turistas, a percentagem é avassaladora das pessoas que gostam de receber turistas. E para isso é fundamental preservar uma boa distribuição dos turistas pelo nosso território nacional para não fazer excesso de concentração de turistas em certas áreas, obviamente das cidades, sobretudo das capitais, e que criem com isso, digamos assim, alguma extraordinária dificuldade para a habitação, para a alimentação, para a característica típica daquilo que é a sociedade portuguesa, e a sociedade portuguesa que, no fundo, é aquilo que nós vendemos no turismo exteriormente. E isso é um ponto importante. Limitações só do ponto de vista da acessibilidade. Resolução deste problema só, naturalmente, através do novo aeroporto. Até lá podemos crescer? Podemos. Isto é, não vamos agora também criar um drama que sem novo aeroporto vamos ficar estancados neste valor. Podemos crescer, antes de mais, no número de dormidas e no número de hóspedes, mas sobretudo no número de receita, no valor da receita, como aliás estamos a beneficiar da situação dos americanos. Os americanos gastam em Lisboa, na cidade de Lisboa, se não me engano, 325 euros por cada estadia na cidade de Lisboa. Na zona toda de Lisboa, 309 euros, é um número que eu decorei, mas 320 só na cidade de Lisboa, cada turista. Isto é um número muito significativo já de consumos que se verificam e nas receitas podemos continuar a crescer. Isto, antes de irmos aos desafios do turismo, eu gostava de ouvir o Gonçalo sobre a importância do setor do turismo da nossa economia, tem sido sempre considerado o motor da nossa economia, vemos aumentar o peso no PIB, vemos a registrar o ano passado um excedente externo recorde. Isto, em sua opinião, para termos mais economia precisamos de mais turismo ou, pelo contrário, temos que reduzir a dependência da nossa economia do turismo? Não, o turismo tem um peso hoje em dia excessivo na economia, mas por mérito próprio e de mérito dos restantes setores, não é? O turismo tem crescido e tem crescido com muito mérito, e há que dar os parabéns não só a todos os trabalhadores do setor do turismo, são mais de 300 mil, mas também aos industriais do setor, que têm sido os grandes galvanizadores
deste crescimento. Hoje, em termos diretos, vale quase 10% do PIB, 9,7%, cresceu de 9,5% para 9,7% no último ano, e tem um peso nas exportações de serviços quase 50% e nas exportações globais a 20 e tal %. Mas é excessivo, em sua opinião? É excessivo, mas por demérito dos outros. Ou seja, não há nenhum outro setor que tenha captado uma janela de oportunidade e provocado um crescimento tão significativo e sustentado, como dizia bem o António, como o turismo. E isso é mérito do setor, obviamente. E não creio que tenha havido grandes políticas públicas que não foram os próprios intervenientes e players do setor que criaram essa apetência, e de repente o país, por vários fatores, ficou na moda, ficou super trendy, e então houve o aproveitamento dessa oportunidade. Mas é um setor que tem, na minha perspectiva, alguns desafios, não é? E eu diria que os 3 grandes desafios que eu identifiquei no setor do turismo, não sou especialista, foram obviamente o continuar a crescer, e o António disse bem que há capacidade, uma taxa de ocupação de 50%, o RevPAR, que é aquele indicador operacional revenue por quarto disponível, ainda está, mesmo se compararmos a nível europeu com os grandes países do turismo, em baixo, mas cresceu 7%, cresceu mais do que as receitas do ano passado. Isso é muito importante. O tempo médio de estadia é curto, 2,3 dias, noites, que é o que existe, que é relativamente curto. Por exemplo, completamente diferente do que está nas ilhas, quer o RevPAR, quer a média de estadia aumentou, já está quase próximo das 5 noites, mas há uma coisa muito importante, que é, a nível europeu, da União Europeia, em 2024, a estatística saiu recentemente, atingiu os 3 bilhões de dormidas. Portugal só está em 10º lugar, com as suas 80 milhões de dormidas, que já foi um crescimento de 4%. Cresceu mais que a Europa, porque a Europa cresceu 2,2% e Portugal cresceu 4%. Mas nós temos a Espanha com 500 milhões de dormidas. 1/6 das dormidas todas na Europa são em Espanha. Há apenas 4 países acima dos 400 milhões de dormidas, e à nossa frente temos a Croácia, mais pequena, temos a Áustria, da nossa dimensão, temos a Grécia, com 150 milhões de dormidas, temos os Países Baixos, ou seja, há espaço para crescer, e é preciso perceber, e o risco e o desafio é crescer com 2 condições, sem massificar, isso, como dizia o António bem, há que fazer uma distribuição geográfica. Mas, portanto, do turismo. É bom este anúncio de abertura de 176 hotéis em Lisboa e Porto, em que no Porto corresponde a um aumento de 64% face ao que existe hoje. Está um pouco concentrado, na minha opinião, e isso vai criar alguns desafios. Mas, para além da distribuição geográfica, há que fazer a distribuição no tempo. E isso é uma coisa muito importante, que é um dos dados que melhorou em 2024, é o índice de concentração no tempo, e isso é importantíssimo que seja rompido. Para quê? Para que nós possamos aproveitar melhor a ocupação e das infraestruturas, diminuindo obviamente a concentração. A segunda dimensão desse crescimento tem que ser subir na cadeia de valor. Quer dizer, o custo médio por dormida, se a gente dividir os 6,6 bilhões por 80 milhões de dormida, dá 83 euros. Ou seja, subiu 10%, enquanto que as receitas subiram 10%, 10, tal por cento, enquanto que as dormidas só subiram 4%. Há, obviamente, uma tendência de maior receita unitária, mas esse é o grande desafio. Temos que apostar em mercados-alvo com um poder de compra mais nomeadamente elevado. O americano, como já aqui foi referido. E há uma coisa que é muito importante, que é a resiliência do setor do turismo e dos destinos de turismos é muito mais existente e anticíclica nos destinos de maior luxo ou de médio e alto estatuto do que nos de baixo estatuto. Que esse desaparece imediatamente quando há uma crise económica, porque as pessoas que vêm estão no limite da sua capacidade de poupança. Quando são ligeiramente afetados nos seus países de origem, a primeira coisa que cortam é no supérfluo e nas férias. E, portanto, essa também é uma questão. A terceira área de grande desafio para o turismo é a área laboral, mas eu deixo para outra reunião. Pois, no fundo, a estratégia também pode passar por diversificação do produto, não é? Diversificação das áreas geográficas para onde se atrai o turismo, também pode passar por captar grandes eventos internacionais. Isso é fundamental. Distribuir pelo território e distribuir pelo tempo.
E falou agora, o Gonçalo falou agora, António Ramalho, da questão dos norte-americanos e, no fundo, este tipo de turismo, de algum turismo que pode perder algum poder de compra com a atual instabilidade que se verifica em termos globais. Isto pode acontecer também com o mercado americano? Não parece. Quer dizer, esta capacidade que nós tivemos de conquistar turismo, o Gonçalo tocou aqui em 2 pontos absolutamente fundamentais. Primeiro, chamou a atenção, é que nós temos um grande vizinho que é uma potência do turismo mundial. Quer dizer, nós estamos acompanhados na Península Ibérica por outra indústria, quer dizer, do ponto de vista industrial, por um país com outras capacidades adicionais do que nós temos, mas sobretudo do ponto de vista turístico é uma potência mundial, uma das grandes potências mundiais. E, portanto, a nossa capacidade de diferenciação e também de benefício daquilo que é a circulação pela Península Ibérica tem que ser potenciada. Isto é, tem que ser potenciada a diferenciação, mas também potenciado, digamos assim, o destino ibérico como conceito. Isso era preciso os 2 países entenderem-se nessa distribuição, não? E de alguma maneira tem-se entendido, porque a diferença de Espanha como potência é tão elevada que permite, digamos assim, que eles também vivam, digamos assim, com um bom suporte em Portugal, sem verem um competidor terrível, digamos assim, que lhes fosse destruir o mercado. Isso não vai acontecer. Esse aspecto é fundamental, porque esse aspecto é muito importante para o alargamento do nosso acesso turístico fora da Europa. Porque o Gonçalo disse bem, nós precisamos de alongar a estadia do turista em Portugal e é difícil trabalhá-lo quando estamos sobretudo no mercado do city break, que é naturalmente, digamos assim, o mercado da circulação europeia. Claro, há a circulação profissional, há a circulação turística de longa duração, mas o verdadeiro movimento, digamos assim, é nós escolhermos, vamos à Áustria ver um concerto, ou vamos passar um fim de semana a Lisboa, que é muito interessante, mas isso obviamente não alarga o tempo de estadia. Isso por um lado. Segundo aspecto que é fundamental é que para alargar este espaço a Península Ibérica beneficia muito em relação a todos os outros países da Europa sobre os Estados Unidos. E os Estados Unidos, nesse sentido, são um mercado extraordinariamente interessante, não só porque o turismo americano, o mercado emissor americano é o maior mercado emissor do mundo, portanto só isso torna-o logo interessante, como inclusivamente é um mercado emissor que consome no país de destino muito e que leva nomeadamente princípios de empreendedorismo para acompanhar o turismo. Está provado que há mais empreendedorismo proveniente de americanos a fazer turismo do que existe de outros países. Mas acha que isso não pode estar em causa com as políticas que têm sido adotadas por Donald Trump e o risco de haver um aumento da inflação? Não, confesso que não há volatilidade nenhuma que seja positiva e, portanto, seguramente o excesso de volatilidade não é positiva, mas não vejo, digamos assim, que os americanos se transformem agora em ermitas do seu próprio continente e não queiram continuar a viajar para todos os outros países do mundo. E, portanto, eu continuo a achar que o mercado americano é um mercado extraordinariamente interessante e o mercado das Américas, porque não é só o mercado americano, é também o mercado canadiano. México, também está Nós já temos neste momento 17 voos 17 voos por dia para os Estados Unidos, quer dizer, já é um número relevante. Vão-se abrir mais 2 voos, infelizmente só um para Lisboa, o outro é para Porto, porque naturalmente já não há grandes slots em Lisboa para aumentar estes voos. Mas isso significa que a aposta que a TAP nomeadamente fez, e não nos podemos esquecer da importância que a TAP tem para o turismo, primeiro no mercado brasileiro e depois no mercado norte-americano, vieram a alargar, até por modelos de concorrência com companhias norte-americanas que naturalmente também quiseram concorrer, e que companhias europeias, e trazer hoje em dia uma acessibilidade americana muito significativa a Portugal. Este é um dos desafios centrais. Mas eu gostava de dizer que para esse desafio ser conseguido é sempre necessário aquilo que o Gonçalo referiu, que é a segmentação, a distribuição do turismo para que o valor seja alargado primeiro ao território nacional. Há bons sinais disso. Por exemplo, o ano passado o destino turístico que mais cresceu foi os Açores, como região. Simultaneamente, dentro do continente, o que mais cresceu foi o Alentejo. É verdade que a base é baixa, mas não deixa de ser interessante que tenha crescido mais do que os outros destinos. Isto só para dizer, basicamente, que nós já estamos a conseguir alargar isso independentemente da oferta nas cidades ser maior.
Isso é indiferente. Agora, há outra realidade que é, de facto, o elemento temporal é central e, portanto, a nossa capacidade... E esse é um nós problema somos... nos Açores, por exemplo, a sazonalidade. Sim, mas nós tem estamos a muitos retirar a turistas no verão e não... sazonalidade. Nós, em relação a países periféricos do sul da Europa, nós somos o país, neste momento, já com menos sazonalidade. Isto é, nós estamos a endereçar o problema e estamos a consegui-lo resolver. Se me diz, já estamos bem, não, porque se estivéssemos bem, obviamente a nossa taxa de ocupação dos nossos equipamentos já seria maior, se calhar já haveria menos construção turística e, portanto, objetivamente estamos a funcionar nesta base. Há uma coisa que eu gostava só de acrescentar em relação àquilo que o Gonçalo disse. O Gonçalo disse tudo quando disse que o crescimento do turismo é um sucesso de todas as estruturas, os stakeholders do turismo, mais por demérito das outras áreas. Eu diria até por oportunidade, porque Portugal tinha um problema de déficit externo, que era o terceiro déficit externo mais elevado do mundo, não é da Europa, era o mais elevado, como déficit externo mais elevado do mundo, e Portugal resolveu de uma forma brilhante esse déficit externo em tempo recorde, exatamente porque utilizou o único bem não transacionável que podia transacionar, que era a prestação de serviços sobre o seu território. É um bem não transacionável e conseguiu transacionar e transformar num sentido de exportação, e daí os 50% quase de exportações e os 20%, 50% de exportações em serviços e os 20% do total de exportações. Isto é, foi um negócio oportuno. O que é que fica por dizer? É que isso devia nos dar fogo suficiente para agora aproveitarmos e conseguirmos assegurar investimento e financiamento suficiente para novos bens não transacionáveis de caráter industrial. E tivemos a sorte, a genialidade e o engenho, que é típico dos portugueses, que em momentos difíceis parecem conseguir encontrar sempre as soluções, que foi, a seguir a 2012, numa situação absolutamente catastrófica, começámos um caminho de exportação do nosso território de uma forma que equilibramos as nossas contas públicas em cerca de 10 anos. Isto parece impossível lá fora, é muito daquilo que nos orgulha, e deixe-me dizer que o exemplo disso é que a BTL, se calhar, é mais conhecida no exterior do que é conhecida no interior do próprio país, porque o nível de divulgação do turismo, nós aliás passámos aqui, fomos visitar os hosted buyers, que são 200 compradores que de 15 em 15 minutos mudam de mesa e que estão ali todos eles a comprar destino Portugal de uma forma agressiva, o que é muito interessante. E Gonçalo, o turismo está a ser uma das razões, já falamos do déficit externo, dessa inversão do déficit externo, mas também em relação à questão do crescimento económico, em que Portugal e Espanha estão hoje a liderar esse crescimento económico na zona euro, depois de terem sido durante anos esses patinhos feios deste bloco, muito, não só por causa do turismo, não é? Também relacionado com os fortes fluxos migratórios, mas também nesta de ter a economia assente no turismo, mas isto é uma estratégia que não está isenta de riscos, ou está? Não, vamos ver, o turismo é um setor altamente volátil, ou melhor, altamente exposto a qualquer alteração da geoestratégia mundial, de algum acontecimento muito nefasto, etc. Portanto, é um setor muito exposto. E é muito exposto também aos ciclos económicos, porque quando há aumento de inflação, quando há diminuição dos rendimentos disponíveis das famílias, que são as que vêm-nos cá visitar, isso tem um impacto direto. Tem esse risco, mas esse risco, neste momento, eu acho que está relativamente, pelas previsões que nós temos, apesar de tudo, é difícil fazer previsões num mundo que está tão louco como aquele que nós estamos a viver hoje, mas não se antecipa qualquer problema dramático que mude materialmente o que nós estamos hoje a viver. É a previsão que eu daria. Mas eu acho que mas uma das coisas que nos deve claramente pensar em proteger o setor do turismo é que a indústria tente fazer aquilo que nós já dissemos aqui e que não é original. Eles todos têm consciência e enfim, são estratégias que todos os grandes industriais deste setor terão, que é aumentar a estadia média, aumentar a receita unitária por pessoa para ficar cada vez menos dependente do número, mas mais da capacidade de gastar. Não é? Só para ouvir ainda sobre a questão da instabilidade global, acha que não há aqui grandes riscos, nem sequer da questão das tarifas que agora se põem para os nossos principais mercados emissores turísticos? Eu estava a ver hoje de manhã no jornal que a TAP vai abrir 4 voos semanais para Los Angeles, por exemplo, que é um mercado, imagino que é abrir a costa
oeste, já voou para São Francisco agora. Portanto, obviamente que eu não estou a ver, não é antecipável que o turismo vá ficar afetado pela tarifa de forma direta. Pode haver um efeito colateral, se esta guerra comercial desencadear uma espiral inflacionista que tenha um impacto direto... Na Alemanha, Espanha, França... Tenha um impacto direto no rendimento das famílias, nos vários países que são os nossos grandes destinos, aqueles 5 que o António já mencionou, que são determinantes porque representam 75% dos nossos turistas, sendo que hoje, pela primeira vez, os Estados Unidos ultrapassaram os espanhóis, a Espanha, quer em gastos, quer em número de... O que eu digo, isso poderá ter um efeito, mas isso é um efeito colateral da tarifa, ou seja, a existência de tarifas entre a Europa e os Estados Unidos, per se, não vejo que antecipe é um efeito sobre o poder de compra do destino das pessoas. Mas há uma coisa só que eu queria dizer, realçar aquilo que o António diz, é que quando nós analisamos as contas públicas, com e sem turismo, o impacto é absolutamente dramático. Em 2024, se não fosse o turismo, a balança de pagamentos correntes era deficitária em 20 bi. E ela é positiva em 6 bi, tudo por causa do turismo. E de que forma é que o turismo pode ajudar a fazer crescer os outros setores? Não, ele tem, vamos lá ver, o turismo tem um efeito transversal em toda a economia. Mas mais, não é essa questão que estava a falar? Mexe com todo o território, porque ele se espalha por todo o território, ele está a recuperar e a dar vida a algumas localidades do interior, e portanto isso está a acontecer. Agora, não creio que dê, e é preciso dizer isto, não creio que dê à economia um leverage em termos de produtividade e inovação que a economia precisa. Isso não virá do turismo. Eu posso acrescentar que há um estudo feito recentemente para a zona de Lisboa, feito pela Deloitte, que procurou não só verificar quanto é que é o PIB direto, nós sabemos que o PIB direto anda sempre à volta, é claro que é diferente de sítio para sítio, mas que anda sempre à volta dos 10%, 12%, ainda assim Portugal é um dos países que mais depende do turismo, conjuntamente com a Croácia, conjuntamente com a Grécia, mas de todas as maneiras, a verdade é que é isso, temos que juntar, que é muito interessante, temos que juntar aquilo que é indireto, e isso atira normalmente para valores na ordem dos 17%, 18%, e aquilo que é induzido pelo leverage. E curiosamente este estudo da Deloitte diz que 37% do PIB da cidade de Lisboa é proveniente por estas vias, pela via induzida, os restaurantes, as atividades de venda e de shopping ligadas ao turismo, etc., o valor induzido anda à volta de 37%, o que dá bem a ideia desta relevância, não só da oportunidade para as contas públicas e para as contas externas, mas também daquilo que é o crescimento, digamos assim, que a economia portuguesa, que é muito dependente destas circunstâncias. E isso claramente é um elemento particularmente relevante que nós devemos ter em conta. Isto já falou aqui da questão da massificação, aliás já falamos também os dois sobre esse risco de se perder o equilíbrio entre a população residente e os turistas. Isto, no fundo, também há riscos, ou o nosso turismo pode correr riscos com a questão dos eventos, do que está a acontecer, de eventos externos como cheias, incêndios, ligados às alterações climáticas. É uma coisa que também temos que nos prevenir. Bom, basicamente o turismo é afetado por tudo aquilo que afeta todas as outras atividades económicas, e esses factos, digamos assim, afeta. E é verdade que os nossos riscos são ligeiramente maiores, enfim, pelo menos se levarmos em conta os estudos que o BCE foi fazer sobre os riscos climáticos. A Europa do Sul tem um bocadinho mais riscos climáticos do que a Europa do Norte. Depois não vemos às vezes isso do ponto de vista prático, do ponto de vista da concretização depois desses riscos. Eu diria que os riscos todos devem ser mitigados e devem ser analisados e devem ser conhecidos. No caso do turismo, eu acho que os riscos que são diferenciadores do ponto de vista do turismo são riscos de caráter social e ambiental e humano. E esses são aqueles que são significativamente diferentes dos outros riscos, porque importam naturalmente proveniências externas, maneiras de pensar diferentes, hábitos e pegadas, digamos assim, ambientais também distintas, que têm que ser compensadas para que a proveniência de turistas que, no fundo, asseguram 3, 4, 5 dias em Portugal, não leve a que os portugueses tenham que pagar mais caro todos os produtos sobre os quais têm necessidade. Isso é muito visível em alguns setores, como o setor da habitação, que merece, digamos assim, uma preocupação adicional,
mas que é o setor autónomo, já falámos sobre ele, seguramente falamos, mas é muito importante que Portugal mantenha, sobretudo, e foi isso que eu procurei há bocadinho dizer, aquilo que é uma das características fundamentais, que é o seu soft skill de receber bem. E nós recebemos bem em todas as circunstâncias, recebemos bem aqui na BTL, o que nós fazemos, por exemplo, na BTL, ao nível dos almoços e ao nível dos jantares com os hosted buyers, ninguém faz em todas as feiras concorrentes nossas no mundo. Porque isso é a maneira como nós nos sentimos bem, como nós sentimos que as pessoas gostam de vir a Portugal, gostam de repetir a vida a Portugal, e isso são elementos centrais. E para não perder estes, nós temos que evitar que o turismo, de alguma maneira, perturbe, digamos assim, de forma tão definitiva que não possa, digamos assim, ser recuperada a relação. E às vezes, como nós sabemos de antemão que isso às vezes acontece em zonas muito específicas, tradicionais da cidade, onde, digamos, os barulhos noturnos são excessivos, etc. Mas eu, de todas as maneiras, acho que Portugal tem sido capaz de gerir isso muito bem, aliás, muito melhor que os espanhóis, e, portanto, nesse sentido, para a Península Ibérica, eu diria que até somos um bom exemplo que deve ser continuado. É claro que temos menos pressão, quando tivermos mais pressão isto será mais difícil, mas esse sim deve ser um risco que pertence ao turismo refletir. Isso foi um ponto em que discordaram um bocadinho quando aqui falamos no podcast do excesso de turistas. Sim, não é? Eu sou sempre um defensor do turismo, não vou dizer que é do turismo ilimitado, porque me chamam liberal fanático. Não, eu acho é que temos que olhar, digamos assim, para as vantagens que o turismo traz e gerir as mitigações, e se todas as divergências no país fossem as divergências que eu tenho com o Gonçalo, nós tínhamos um consenso alargado. Não havia crises políticas. Não havia crise política, seguramente. Mas este é o ponto do Gonçalo discordar, isto é, estamos a descaracterizar os nossos centros da cidade em nome deste tal nosso motor da economia. Estamos, alguns bairros em Lisboa estão descaracterizados, não há que sentir. Agora, é um problema de custo-benefício, não é? É inevitável, como isso acontece em Barcelona, como acontece em Madrid, como acontece em Paris, como acontece nas grandes cidades. Mas isso vemos com a contestação das populações claro que sim, à mistura. Claro que sim, mas isso é não há nenhuma atividade económica que para ter sucesso não tenha impacto no meio ambiente, no espaço que a rodeia, isso é uma impossibilidade. E, portanto, eu acho é que as coisas podem ser feitas com um equilíbrio perfeito e os grandes promotores desse equilíbrio devem ser os stakeholders e os industriais do turismo. Exatamente. Em seu próprio benefício. E eles devem alimentar isso e devem provocar e mudar hábitos ou rotinas, no sentido em que evitem que esse choque seja ainda mais evidente, porque só os vai beneficiar no futuro, porque não há turismo sem capacidade de receber, e isso é fundamental. O António já disse aqui 2 ou 3 vezes e muito bem, que o português gosta de receber e não se recebe bem sem uma jantarada, uma almoçarada, somos nós, no nosso melhor, e portanto se nós vamos criar uma condição para quem recebe não esteja a gostar de receber, seja apenas uma obrigação, estamos a destruir um fator crítico do nosso sucesso. Porque nós não temos os museus de Itália, nós não temos as obras-primas de Itália, nós não temos o espaço museológico de Paris e, portanto, temos algo mais que eles não têm, que é uns soft skills que não podemos destruir com uma massificação excessiva que provoca uma reação que é destrutiva desse fator crítico. Mas já ouvi dizer que ainda temos uma grande necessidade de trazer massivamente turistas. A quem? A mim? Eu digo o seguinte, é que nós temos espaço para crescer, e temos espaço para crescer quando a gente compara no espectro europeu, e quando comparamos mesmo com a nossa capacidade instalada e com aquela que se projeta, há uma taxa de ocupação de 52% e há uma taxa de sazonalidade ainda elevada. O que nós temos que fazer é conseguir espalhar, quer no território, quer no tempo, e isso vai-nos capacitar para trazer mais turistas. E se conseguirmos trazer os mesmos número de turistas, imagino que a gente não consegue crescer ou os fatores externos, ou melhor, os fatores de mobilidade não permitem que a gente cresça muito mais. Então temos que crescer a receita, temos que trazer gente que gaste mais. E isso é que tem que ser feito. Isso é a base das políticas de turismo daqui para o futuro. Exatamente, mas isso não esconde, na minha opinião, o facto de um dos grandes sucessos que a economia portuguesa tem nos últimos anos é o setor do turismo, e é ao setor do turismo que nós temos que dar os parabéns. E como sempre, esta partida de xadrez acaba empatada e é a altura de irmos às sugestões. António Ramalho,
quer recomendar uma feira, Pois, não imagino qual. Não, eu estou aqui na BTL, na FIL, em Lisboa, e estamos aqui a fazer este programa com este movimento todo à nossa volta, e eu naturalmente já não posso sugerir que as pessoas venham à BTL, porque a BTL já vai estar fechada quando as pessoas ouvirem este podcast. Mas vou com os 2 disclaimers, que é ter interesse pessoal e estarmos aqui na BTL, porque de alguma maneira sou responsável pela organização aqui de algumas destas estruturas, chamar a atenção para uma feira muito importante para os jovens, que é a Futuralia. A Futuralia tem lugar de 26 a 29 de março. É uma feira que tem um nível de aprovação por parte dos jovens brutal. Vêm cá cerca de 40 mil jovens a essa feira. 99% dos alunos acham que isso é fundamental para o seu futuro. 99% dos docentes que vêm a acompanhar estes alunos considera que isto é importante para as opções que eles vão tomar. E 98% consideram muito útil ter vindo cá. E isto é importante porque dá toda a ideia das ofertas do ensino superior, do ensino profissional, da sessão de empregabilidade e do próprio lógica do storyboard que está subjacente, digamos assim, até ao ensino no estrangeiro. E, portanto, é uma feira muito interessante para que os jovens possam fazer as suas opções. Nós acabamos de não falar do talento, mas o talento é, neste momento, uma das coisas que mais preocupa qualquer indústria portuguesa, incluindo a do turismo. E o exemplo claro é que nós, neste momento, vivemos do turismo à custa de importação de talento externo. Graças a Deus temos um país como o Brasil, que tem muito talento para o turismo e onde temos uma capacidade de falar português e, portanto, isso é muito usado em grande benefício, digamos assim, nosso. Mas podia não termos tido essa sorte e estarmos perante um problema específico. E eu julgo que esta feira, que também se realiza aqui neste espaço, é muito interessante para os jovens, é muito útil e por isso é que eu sugiro. No próximo ano eu vou sugerir com tempo para as pessoas virem à BTL e beneficiarem do que nós estamos aqui a beneficiar, mas a Futuralia de 26 a 29 de março tem essa grande vantagem de trazer cá muitos jovens. É uma feira cheia de movimento e de jovens, porque os jovens são sempre muito exuberantes, naturalmente, onde estão todos os institutos universitários representados, todas as universidades portuguesas, milhares de escolas profissionais, isto é, há muita oferta e há muita discussão e há muita apresentação. E é uma feira de jovens para jovens. E Gonçalo Moura Martins, quer sugerir um livro e a sua escritora? Eu diria mais que o livro, a escritora, que é a Clarice Lispector, que é uma escritora brasileira, e o livro é Água Viva, que foi agora republicado muito recentemente pela Companhia das Letras. A Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, no nordeste da Ucrânia, em 1920, e de uma família judia que foi perseguida na sequência da Revolução Bolchevique, e emigraram para o Brasil, para o nordeste do Brasil, a família, em 1922. Ela ficou órfã muito cedo, depois foi para o Rio de Janeiro e adotou a cidade, e a cidade adotou a ela. E ela foi muito cedo, foi estudar Direito, já órfã, casou com um colega de curso que se revelou um diplomata de grande sucesso, e ela passou muitos anos fora do Brasil, em Berna, em Roma, em França, em Washington, com o marido, e depois não aguentou mais, em 1959 divorcia-se, volta ao Brasil, já com 2 filhos, onde viria a morrer de cancro em 1977. E é uma coisa muito curiosa, porque ela não escreveu muito, e é uma escritora difícil, mas é uma escritora que foi adotada pelo Brasil, e principalmente pelo Rio de Janeiro, e é objeto de um culto numa elite intelectual muito curioso. Inclusivamente ela tem 3 biógrafos, a Teresa Monteiro e o Benjamin Moser são os que escreveram as biografias mais conhecidas dela, e ela inclusive tem um livro mais conhecido dela, que é o Perto do Coração Selvagem, que foi publicado em França nos anos 50, se a memória não me falha, com a capa desenhada pelo Henri Matisse. E ela escreveu este livro quase no final de vida, Água Viva, e fez que é um livro que é quase um poema em prosa, em que é um monólogo de alguém que nós nunca sabemos o nome, dedicado a um terceiro, de quem nós nunca sabemos o porquê dessa... Tem ali uma sensualidade e uma relação amorosa, mas que nós não percebemos em que circunstâncias, como, nem sequer como acaba, e que também nunca sabemos o nome, portanto é uma coisa muito curiosa. E o Água Viva foi usado, e excertos deste livro, pela Gal Costa num álbum que também se chama Água Viva, e curiosamente uma novela, não sei se lembra, dos anos 80, muito famosa, escrita pelo Gilberto Braga,
só para verem como é que eles adotaram aquela estrutura de arte e aquele meio artístico brasileiro adotou, que era Água Viva, era sobre o Rio de Janeiro, era uma novela muito conhecida, o genérico, a música de genérico era do Caetano Veloso, cantada pela Baby Consuelo, que era Menina do Rio, não sei se lembram, e a novela chamou-se Água Viva, exatamente não só em homenagem a ela, porque era carioca, toda a gente considerava como tal, mas também por causa da ligação dela e de uma homenagem que quiseram fazer à Clarice Lispector. É a minha sugestão. E hoje, a partir da Bolsa de Turismo de Lisboa, foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro e imagino que já a pensar nas próximas férias.